Hello, cats! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E aí, nesse vídeo, voltando com análise de álbuns, com um álbum que eu sei que vocês estavam esperando, da década de 90. Eu ia deixar os álbuns da década de 90 mais para depois. Só que aí, eu amo demais essa banda, ao ponto de ficar assim, ó. Assim, me encostando. Tem que fazer vídeo aqui pro canal pra vocês. Então vamos lá com Nevermind do Nirvana de 1991. Bora! Começando com Smell Like Teen Spirit. Essa música veio já com assim, o Kurt, o Nirvana já estava em estúdio e tal. Só que antes, com o álbum Bleed, eles estavam com um estúdio menor. Só que aí o Kurt e a galera ali começaram a desconfiar que os estúdios assim, não tão famosos, assim, de bandas menores, não famosos, não são tipo celebridades. Eles também tinham seus golpes, né? Vamos ser bem realistas aqui. E aí ele não gostou e aí partiu para um estúdio maior. Entrou nesse estúdio, aí foi da Record e aí já começaram a falar para ele que eu fazer um novo álbum. Os caras da banda já estavam mesmo. Na época, o Dave Grohl não era o baterista do Nirvana, era uma outra pessoa que depois deixou o Nirvana, e aí o Dave Grohl apareceu. Só que aí, nessa fase de fazer o Nevermind, não foi exatamente tipo, logo depois. Foi mais, assim... demorou um tempo pra daí fazer o Kurt entender que tinha que fazer mais músicas. Porque o cara vivia chapado 24 horas por dia. E aí, naquela época, ninguém dizia, tipo, você tá exagerando na bebida, ou na heroína, na cocaína e tal. Não. Ele realmente tava exagerando em tudo. E aí, tanto que eles derrubaram o Underground, seria tipo Scream, aquelas bandas assim que são berro, sabe, daquela época. Além de uma banda que viria lançar um álbum muito, muito bom, que também vou fazer a análise aqui, do Pearl Jam. E que o Kurt odiava, mas foi um baita tapa na cara dele pra dizer que Kurt Cobain, ele não sabia tocar guitarra nada, mesmo que na história dele, assim, antes dele mesmo ter a banda, ele vivia com a namorada dele, e essa namorada bancava ele, né? E ele ficava treinando e tal, a guitarra, ele ficava o dia inteiro compondo e treinando ali na guitarra. Só que, tipo, é que nem, tipo, você tá treinando sem professor? Como assim? Claro que naquela época eles estavam. O dinheiro era muito apertado, não que hoje seja diferente, mas ele treinava, só que ficava só naquilo mesmo, só naquilo ali. Na minha opinião, Kurt Cobain não sabia cantar, não sabia tocar guitarra, mas fazia belas músicas. Ao ponto, assim, de ser bem pesadas mesmo. Tanto que eu gosto do Nirvana por causa dessas desavenças. As músicas são muito boas, mas vamos comparar. Estúdio é uma coisa, ao vivo, assim, é pesado, só que a voz do Kurt não é lá essas coisas, não. Berrar qualquer um berra. Aqui, se você não queira competir com mãe, principalmente, entendeu? E aí,
E aí, assim, o Kurt já estava em profunda depressão, que na verdade sempre teve depressão, por conta. Ele também reclamava que tinha dores no abdômen, quer dizer, na barriga, que eram crônicas. Ele foi para vários médicos e nada funcionava. Então ele meio que se drogava para amenizar a dor. E aí o álbum meio que explodiu depois do clipe do Smells. Não sei, que na época as bandas, né, tinha a MTV, enquanto a MTV valia alguma coisa, né? Tirando agora desses negócios de férias com ex, que é não tem utilidade nenhuma, é uma bela de mal. E aí, o álbum inteiro em si, as letras, assim, tudo. Até as letras que falam sobre problemas de depressão, suicídio, aí fala sobre o desespero enorme ali, aí a perda, que é a Lithium, aí tem a Braid, aí tem Come As You Are, que é, assim, os videoclipes em si, o que rendeu mesmo pra banda foi o videoclipe na época do Smell Like Teen Spirit. Aí teve teve três videoclipes pra entrar na MTV de cada banda. Aí teve a Smells, a Come As You Are e a In Bloom. E aí depois vem depois do álbum ali vem a Bread, a Lithium, que é uma música muito assim pessoal dele, do próprio Kurt. Tem a Polly, que é uma música assim, mesmo que você ache essa música simples, é uma música bem assim, bem daquela do chororô, mas é uma música bem legal, tá? Eu gosto dessa música porque fala sobre um anjo, que ela caiu, que a Polly é um anjo, será que ela tá com fome? E aí ela cai em cima dele, tá? E que será que ela precisa de ajuda? Só que ela caiu exatamente em cima de uma pessoa que precisava de ajuda. E aí a letra... E aí no refrão, uma parte ali que é... Is it me? Haven't seen. Let me clear during your ears. Let me take a ride and hurt yourself. Want some help myself. Guns in my hold, have it true. I promise you, have it true. Let me take a ride and hurt yourself. Want some help myself. É muito pra tipo, já eu sou um anjo, se precisa de ajuda, só que eu também preciso. É uma música bem legal. Eu gostei de uma música porque ela é bem direta ali. Mesmo que o Kurt também era criativo, né? Vamos lá, vamos conversar. Ele também era criativo em algumas partes. Aí as outras músicas da Dan You, A Lot Act, Stay Away. Cara, Stay Away é pancadão puro. Essa música é muito boa. Essa música tem uma coisa assim é muito... Como é que eu vou fazer? Tipo... É surreal. É espetacular essa música. Eu amo tanto essa música ao ponto de toda vez que ela tocar, eu sempre coloco pra tocar 2, 3 vezes. De tão boa que é essa música. Eu amo essa música. Até on a plane, There's Something in the Way, que é Something in the Way, ela é daquelas bem da chorosa. Mas é uma música legal também. Tem que ver. Vocês têm que ver a versão dessas músicas no acústico da MTV. Que na época era obrigatório você fazer o acústico da MTV, porque todo mundo fazia. E tem o Endless, Nameless, que é a música que no final desse álbum, assim, o produtor ficou sabendo só depois dessa música, no final, né, do álbum. Aí só que ele tinha uma música escondida, né, era essa última, pra finalizar o álbum. E aí ele só foi perceber isso no final mesmo, depois que lançou o álbum.
Assim como as primeiras músicas ali, as primeiras a Stairway e a Something, são daquelas que mais fazem vocês chorarem de querer bater a cabeça na parede. O Dave, na verdade, ele se convidou pra estar no Nirvana, porque já que ele tava sem o baterista, ele se convidou e aí, tipo, eu tipo, tá, beleza, aparece. Lembrando que, não sei se você sabe, mas o Kurt tinha uns ciúmes do Dave Grohl, mas tinha uns ciúmes. Primeiro porque o Dave Grohl é aquele cara assim que toca bateria, canta, toca guitarra, compõe, ele é tipo um artista completo realmente. E aí ele também tinha uns ciúmes assim a mais por conta disso, porque ele era um péssimo guitarrista. Eu não considero o Kurt Cobain como um bom guitarrista. Isso nem passa na minha cabeça ele ser um guitarrista. Não dá. Não. Só é que dali qualquer um consegue fazer. E aí, bom. E aí teve algumas letras assim que foram terminadas algumas letras foram terminadas antes da gravação, assim, na hora de gravar, elas foram terminadas ali mesmo. E aí o Kurt já era conhecido por ter problemas, porque uma parte ele tava bem, aí na outra ele tava todo acabado e tava... e aí era meio que impossível de falar com ele. Aí tinha dias que ele também não queria aparecer pra trabalhar e tal, pra gravar o disco, e aí ficava nessa ali, às vezes. Às vezes ele tava bem, às vezes ele tava mal. Aí colocaram, assim, uma remasterização nas guitarras e baixos, porque o som tava tinha gosto de ruim. Aí colocaram isso, aí o som melhorou, até o produtor. Aí pegava mal, aí na época dos 90, pegava mal você falar bem do próprio disco. Então eles falavam mal na imprensa, porque pegava mal falar bem. Porque eles diziam, nós fizemos o disco, o tal, o Nevermind, ele é maravilhoso, e nós somos os fodas, sei lá o quê. Não. Aí parece muito egoísmo ali. Aí já pegava mal, eles falavam mal mesmo, mas de verdade eles amavam o disco, eles sempre gostavam, do disco. Aí o sucesso do Nevermind foi por conta também depois, lá em 1994, com a morte do Kurt Cobain, então, né? Boa parte disso também não tem uma boa parte da MTV, tem uma boa parte das turnês, que as turnês assim eram meio tipo... Ele fazia turnê, eles faziam turnê, só que às vezes o Kurt estava indisponível, aí atrasava, aí às vezes ele não aparecia, aí às vezes ele chegava muito atrasado, aí o show era meia boca, aí às vezes não dava. Sabe aquele show que aconteceu no Brasil? Então, foi um fiasco. E aí todo mundo, o show da história que teve no Nirvana, para, foi horrível. Tá na íntegra, tá no YouTube, se você quiser ver, veja, tá horrível. Mas todo mundo, porque o Nirvana, sei lá o que, não, para. E a minha opinião sobre esse vídeo, sobre esse álbum, é porque eu amo demais, é o meu favorito deles. Claro que o que vem depois é um dos mais polêmicos, mas esse aqui é o meu favorito por a lista inteira, todas as faixas eu amei, combinou muito, e fala sobre coisas muito sérias, tanto que intervia na carreira do Nirvana por conta do Kurt. E aí esse álbum, quando eu conheci ele, de verdade, a primeira música desse álbum que a gente escuta é a Smell, né? Então a primeira, que já é a primeira faixa do álbum. Mas de verdade, eu amo esse álbum. É o segundo álbum deles de estúdio, só que o primeiro de uma gravadora diferente. E aí, pra vocês, eu recomendo que vocês escutem, porque é muito foda. Um beijo e até a próxima.